Seja bem-vindo. O Brasil é um estado laico? Protege o culto de toda e qualquer religião? Acompanhe a resolução desta questão na unidade de estudo que começa agora com o professor Ivan Marques. Boa aula! Olá, amigos. Estamos de volta para tratar agora do capítulo 3º do direito à liberdade de consciência, direito à liberdade de crença e direito ao livre exercício de cultos religiosos. Vamos lá, vamos com calma. Trata-se de uma seção aqui da lei que pode ter alguma repercussão extremamente polêmica. Então vamos, de forma paulatina, esmiuçando o conteúdo normativo dessas disposições. Primeiro, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então eu tenho aqui uma regra aparentemente comum que beneficia muitas entidades religiosas de nosso país, como, por exemplo, a isenção de impostos para templos religiosos. Então, quando você vê aqueles templos monumentais, gigantes, você pensa, nossa, o IPTU desse templo deve ser uma fortuna. Na verdade, não tem imposto nenhum, tá? O Estado, ele atribui imunidade tributária para templos religiosos, ele não precisa pagar nada, nenhum tributo, justamente para propagar a difusão da consciência, da crença e dos cultos religiosos. A primeira pergunta que será feita ao senhor é a seguinte: os templos religiosos, as casas litúrgicas relacionadas à população negra possuem proteção legal? Resposta: sim. Essa proteção legal, ela é ampliada para a questão da imunidade tributária dos cultos? Resposta: sim. Tá? Guarde isso, já fico com essas duas perguntas de prova. O artigo 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício de culto compreende. Para começar aqui, o artigo 24 ele está te colocando na seguinte situação. Esse direito de liberdade de crença, liberdade de acreditar em alguma coisa, liberdade de consciência religiosa. Eu sei qual é a minha religião, eu sei com qual especificidade religiosa eu direciono as minhas ações e eu também tenho a liberdade de exercer cultos. Mas o artigo 24, ele sai da regra geral constitucional e coloca aqui uma expressão que justifica um tratamento diferenciado pelo Estatuto da Igualdade Racial. Qual? Cultos religiosos de matriz africana. Cultos religiosos de matriz africana. Então ele está dizendo o seguinte: a sua liberdade de consciência e de crença e o livre exercício de cultos precisam estar relacionados para ser compatível com os incisos desse artigo 24, a matriz africana. Quando você usa a palavra matriz, você pode contrapor a palavra filial. Então você tem uma matriz, que é o principal, e o filial, que são os adjacentes, os acessórios. Aqui ele está dizendo aqui é o seguinte: a crença, a consciência e o culto precisam necessariamente terem sido importados da África. Tá? E aí você já costura isso com aquela obrigatoriedade do ensino da história da África. Por quê? Estudando a história da África, você consegue identificar religiões. Tem mais de uma religião, professor? Sim, é possível que tenhamos diversas religiões, tá? Religião vem da palavra relicare, né? A ligação do homem com algo maior, com algo divino. Então, essa religião, essa crença, essa fé, pode ser direcionada para diversos tipos de culto. Guarde isso. Existem religiões na África que ainda são politeístas. Lembra o que é isso? O culto a mais de um Deus, tá? Pela mesma religião.
Então, pode ser, inclusive, cultuado, um templo ele pode permitir o culto a diversos deuses pelos mesmos fiéis. O Brasil não pode, de forma alguma, impedir essas cerimônias, impedir esses cultos, justamente pela diversidade cultural que existe. E sabe por que não? Porque o Brasil, oficialmente, não possui religião nenhuma, tá? Então, o Brasil é um Estado laico. O que é isso? A laicização do Estado significa o Brasil abriu mão de adotar uma religião oficial, pública. Ele já teve alguma religião, professor? Sim. Antes de ser um Estado laico, o Brasil era católico apostólico romano, né? Hoje ele abriu mão disso e falou, o Brasil é um Estado laico, ou seja, eu, Brasil, permito e protejo o culto de toda e qualquer religião, ok? Por isso que você pode encontrar na sua cidade, no seu município, diversas religiões, cada uma com um nome diferente, cultuando um Deus diferente, com valores e princípios diferentes. Cada um possui o seu dogma. E essas criações humanas, elas não derivam necessariamente da mesma fonte, tá? Então, por exemplo, o budismo, o catolicismo, o espiritismo, o candomblé, a umbanda, cada religião possui as suas peculiaridades e todas elas merecem a proteção do Estado. Mas aqui, no Estatuto da Igualdade Racial, estamos cuidando apenas de religiões de matriz africana, tá? Então, o que compreende esse direito à liberdade de consciência, de crença e liberdade de culto, de matriz africana? 1. A prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada, ó, o destaque aqui, de lugares reservados para tais fins. Por que ele faz essa menção iniciativa privada? Disse para você agora. O Brasil é laico. Se o Brasil é laico, ele não vai colocar dinheiro público em igreja. Não pode, tá? Essa que é a conversa aqui. Então, quer uma empresa privada fundar uma igreja, construir um templo? Ok, tranquilo. Vá, crie, o Estado não vai incomodar e você vai poder exercer o culto dos seus fiéis. Mas não peça fomento público, financiamento público. Por quê? Doação de dinheiro público, entrega de dinheiro público, não pode privilegiar a religião A em detrimento da religião B. Por quê? Porque o Brasil é laico. 2. Celebração de festividades e cerimônias de acordo com os preceitos das respectivas religiões. Aqui eu vou pedir um cuidado especial para você. Algumas religiões de matriz africana têm como método cerimonial o sacrifício de alguns animais. E aí você começa a ingressar numa seara muito complexa em que você possui um aparente conflito de direitos constitucionais. Você possui a preservação da fauna, a proibição de maus tratos contra os animais e a lei de crimes ambientais tutelando a fauna de um lado. E de outro lado, a Constituição com sua liberdade de crença, de consciência e de culto, e o Estatuto da Igualdade Racial sendo enfático na proteção às celebrações de matriz africana. E como é que eu fico? O que eu posso adiantar para vocês é, esse aparente conflito, ele não será decidido num plano abstrato. O que eu quero dizer? Eu não posso chegar aqui para você agora e falar, ó, nessa queda de braço ganhou a Constituição, naquela outra ganhou o Estatuto da Igualdade Racial. Por quê? Nós não trabalhamos num plano hipotético, no plano abstrato. É preciso que, no caso concreto, surja um eventual conflito e esse conflito bata as portas do Poder Judiciário e, no caso concreto, naquele caso específico, o juiz que vai decidir, tá? Então, responda dessa forma que você vai acertar a pergunta.
não existe como resolver esse conflito aparente no plano abstrato. É o juiz de direito que irá solucionar caso a caso, com suas especificidades, no plano concreto, tá? Com isso você fica resguardado. Se mesmo assim o examinador forçar e pedir para você, mas eu quero o seu posicionamento, doutor, aí você vai ter que responder o seguinte: pela moderna teoria do direito constitucional, uma norma constitucional não pode derrogar a outra. Elas devem coexistir de forma harmônica. Então, nesse caso, será utilizado um critério de ponderação de valores constitucionais em busca do quê? Do equilíbrio entre os dois dispositivos. Cite como doutrina da ponderação de valores Robert Alexis, Ronald Dworkin e aqui no Brasil, Virgílio Afonso da Silva. Tá? Robert Alexis, Ronald Dworkin e Virgílio Afonso da Silva. Todos trabalham de forma muito bem desenhada a ponderação de valores constitucionais. Uma norma constitucional não revoga a outra. Elas precisam coexistir. Então, deve ser feita uma ponderação, qual que vale mais e qual que vale menos, no caso concreto, para que você possa solucionar esse impasse. Tranquilo? Além da construção dos templos, etc., existe ainda essa previsão. A produção, comercialização, aquisição e uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, salvo condutas vedadas por lei específica. Olha que interessante esse trechinho final. É como se a lei estivesse dizendo: cara religião de matriz africana, você pode fazer o que você quiser, desde que não seja contra a lei. Tá? Então você pode exercer a sua liberdade de crença, sua liberdade de consciência, você tem liberdade para os seus cultos, desde que não seja proibido por lei. Então o limite do direito religioso é exatamente o início das proibições legais. Guarde isso, tá? E aqui sobre comercialização de produtos, pode então, professor, uma entidade privada vinculada à finalidade religiosa comercializar produtos? Poderia uma igreja de matriz africana vender velas, por exemplo? É perfeitamente possível. Símbolos, velas, totens, qualquer objeto, artigo vinculado à finalidade daquela religião. Nossa, mas esses caras podem ter lucro, professor? A ideia aqui não é lucrar com a religião, mas caso o lucro venha, não existe proibição legal para isso. Tranquilo? Produção e divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões. Então pode sim, você pode se deparar com uma publicidade feita de uma religião de matriz africana. Isso é perfeitamente permitido pelo dispositivo legal do Estatuto. Olha o inciso 6º, vamos polemizando. A coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para manter a atividade religiosa e social dessas respectivas religiões. Então, é possível desenvolver um método de contribuição de dinheiro particular, tanto de pessoa física quanto de empresa, para manter a religião. A discussão aqui é a seguinte: se o dinheiro tem que ser utilizado para a manutenção da religião, o que sobra tem que ser devolvido? Isso vai ser perguntado a você. A resposta é negativo. Por que não? Porque a gestão da religião tem como princípio basilar a propagação dessas informações para o maior número de pessoas. Isso só é possível com a construção de novos templos, com a difusão dos cultos em outras localidades.
com a contratação de missionários, pastores, padres, religiosos, enfim, que levem essa informação religiosa para outras localidades. Então, a manutenção da religião engloba o seu crescimento. A manutenção da religião engloba o seu crescimento. Por isso, o excedente financeiro e econômico dessas contribuições, se destinadas à manutenção, não precisam ser devolvidas. Tranquilo? Professor, o que normalmente é feito para que esse dinheiro sempre seja escriturado como manutenção de religião? Quando sobra muito dinheiro, eles distribuem o excedente entre os líderes, tá? Então, como se o salário dele tivesse aumentado de 100 mil para 1 milhão, continua sendo destinado à manutenção da religião, tá? Falamos da coleta de contribuições financeiras, o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das religiões, comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação. Aqui fazendo apenas uma ressalva, caso em redes sociais exista alguma manifestação contrária à religião daquela entidade, ela tem um canal direto com o Ministério Público para que o MP peça ao juiz a retirada imediata daquele conteúdo da rede mundial de computadores. Eu acho que com isso, essa assistência religiosa, esse combate à intolerância religiosa de matriz africana, nós encerramos aqui a nossa unidade. E, na sequência, vamos falar de acesso à terra e à moradia para a população negra. Espero vocês. Até já. Você sabia que mensalmente o IOB Concursos oferece palestras gratuitas? Clique em palestras grátis e tenha acesso a elas. Vão ser oferecidas palestras sobre conteúdos que constam nos editais e sobre temas complementares. Não perca!